Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros. Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos. Hoje, sexta, 2 de maio deste ano de 2025, todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, hoje, sexta, de estudo bíblico, no qual temos como tema não temas nem desmaias, que foi pregado sábado 19 de novembro de 2016 pelo Dr. William Soto Santiago em Villahermosa, Tabasco, México. Temos a escritura de Josué no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: aconteceu que depois da morte de Moisés, que o Senhor falou, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Desenhe uma estrela da via esquerda. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para cuidares o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem à direita nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Aí no meio ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 5, do 1 ao 10. Senão que de dia e de noite meditarás em ele, senão que de dia nem para a esquerda, porque não cesse de falar deste livro para fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E à direita ele desenha uma estrela de Davi, e abaixo ele escreve Apocalipse 1, 7, versículo 2, 10, do 8 ao 11, 11, do 3 ao 6, 22, 6 e 22, 16. Não temas, nem desmaies. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, o tempo de angústia e liberação, que foi pregado 26 de dezembro de 1999, em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto. E o diabo, através do anticristo, do homem do pecado, da besta, levantando contra a obra de Cristo no último dia, será a atualização de Apocalipse capítulo 12 do que aconteceu no céu, acontecendo na terra no meio do cristianismo e, consequentemente, no meio da raça humana. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, que foi a escritura que nos fez referência aqui, o Dr. William Soto, no capítulo 12, do versículo 1, diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí ele desenha uma pedra angular, as eras,
E nas eras, ele circula todas as eras abaixo. E a pedra angular, ele também circula a pedra angular. E coloca ali flashes, raios. Agora passamos ao versículo 7. Depois houve uma grande peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora vejam, ao diabo ser lançado, onde o irmão Branham, no livro dos selos, ele nos mostra na página 146 do livro dos selos, onde nos diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora, nessa escritura se cumpre e tem múltiplos cumprimentos. Porque, olhem, deixa eu ver se eu acho aqui. No livro dos selos, o que não está editado, que é da capa preta, aí a tradução, procurando no áudio original, aí o irmão Branham, ele diz, nessa versão ele fala: ao mesmo tempo que esse demônio cai do céu e chega a ser encarnado em um homem, o Espírito Santo sobe e vem descendo encarnado em homens. Agora vejam, de era em hora, ele vem encarnado no mensageiro de cada era, e aí estão os homens de Deus, os instrumentos, mensageiros de Deus. Mas vejam que também está a 2 está bem, porque nesse tempo final o Espírito Santo estaria em toda a sua plenitude encarnado em cada filho e filha de Deus. E aí estão representados nesse que está falando o nosso irmão Branham, porque o Espírito Santo vem no mensageiro, que é onde o irmão Branham, na página 134, nos fala de que se encarna. E aí diz que o coroaríamos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas esse mesmo Espírito Santo se encarna plenamente também nos escolhidos de Deus, e vem a ser os súditos do Senhor em sua segunda vinda desse tempo, como disseram o irmão Branham lá. Então retornaremos à terra e seremos teus súditos. Agora, assim como neste capítulo 12 nos mostra que o diabo é lançado, e o que lemos aí, que quando esse espírito do diabo, de Satanás, é lançado, vejam, se encarna para poder realizar o trabalho que corresponde ao diabo fazer em seu último golpe, antes de começar a ceia das bodas do Cordeiro, a noiva, porque depois já se volta às fátuas e aos 144 mil, mas vejam que de era em era ele tem conseguido entrar e prejudicar, mas na era de pedra angular não. Na era de pedra angular não. Agora, já depois, o outro golpe de estado que ele vai tentar dar vai ser depois do milênio.
Agora vejam, o diabo sendo lançado se encarna, como nós lemos aí, ao mesmo tempo que esse demônio cai do céu e se encarna em um homem, assim também vejam, o Espírito Santo vem de era em era subindo, porque o reino dos gentios vai descendo de uma cabeça de ouro, essa estátua que o rei Nabucodonosor viu, a qual foi interpretado pelo profeta Daniel, vai descendo, e depois o que resta é um pouco de barro e ferro. Mas veja, a igreja do Senhor, que é esse reino, vem subindo e chega à parte final, e na de cima que é a de ouro. O que nos mostra que o reino dos gentios vai ser destruído, porque do que adianta? Umas pernas de ferro e barro cozido não vale de nada, nos pés não vale nada. Aí é onde essa pedra não cortada de mãos afere, e a esmiuça, todas essas partes mostradas depois nessa estátua são esmiuçados, tudo, e vejam como, assim como o diabo se encarna, os que são lançados, que são os anjos caídos, também se encarnam. E aí você pode ver onde o inimigo, quem está do lado do inimigo e quem está do lado de Deus. E os escolhidos de Deus, os quais também o Espírito Santo se encarna. Agora, aqui no versículo 9 diz: e foi lançado fora o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro, foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora no livro de Citas, ele fala que o diabo tem que ter alguém com quem trabalhar, porque assim ele não pode prejudicar, ele não pode ferir se não tiver com quem trabalhar. Página. Vamos ver se é a 62. Página 62. Parágrafo 547. Tanto como temos aqui um diabo quase não é prejudicial, a menos com que ele tenha alguma coisa com o que trabalhar. Aí em cima ele escreve: o diabo não pode machucar, prejudicar se não tiver com quem trabalhar. Ele tem... Vocês lembram aqueles demônios que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam entrar nos porcos, assim que os demônios têm que ter alguma coisa em que trabalhar. Aqui do lado ele escreve a serpente, ou seja, onde o diabo operou, trabalhou, naqueles tempos passados desde o Éden. A serpente, em Judas, no anticristo, na besta, aí escreve várias escrituras aí. Alguém por meio de que trabalhar. E essa é a maneira que Deus faz também. Vê o que nós estamos falando. Ele tem que ter-nos, Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para operar através de nós. E em cima ele escreve: a cabeça precisa de um corpo para trabalhar. O diabo precisa de um corpo para trabalhar, e esse é o anticristo, a besta, o homem do pecado. E a cabeça, na parte de Deus, então também precisa um corpo, um ser humano com quem operar, com quem trabalhar. Aqui nessa escritura do capítulo 12, do 7 ao 10, ou seja, em cima, ele escreve: o mundo todo está enganado. E escreve Apocalipse 13, versículo 14 e 9 do 1, 9 versículo 1 e 9 versículo 11. Vamos continuar no versículo 10 do capítulo 12.
Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Em cima ele escreve Apocalipse 11, versículo 15. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. De dia e noite ele circula. E eles venceram por meio do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles. Aí escreve Apocalipse 5, de 9 ao 10. E menosprezaram as suas vidas até a morte. E desenhe uma estrela de Davi. Pelo qual alegrar os céus e os que morais nele, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Agora vejam essa manifestação da linhagem do diabo e como é, e a de Deus, porque um espírito tem que ter um corpo palpável para trabalhar, para se manifestar. Agora, nós voltamos aqui à mensagem, o tempo de angústia e libertação. O Dr. William Souto continua dizendo: o reverendo William Branham, em uma ocasião, ele teve um sonho, ou uma visão, onde ele viu uma serpente perseguindo um irmão seu e um amigo seu. Isso não é outra coisa senão a antiga serpente, o diabo, Satanás, no último dia, trazendo essa abertura e perseguindo ao ungido do Senhor Jesus Cristo. Perseguindo quem? Ao ungido do Senhor Jesus Cristo, ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como aqui ele coloca estas escrituras, porque isso, se você vai a Apocalipse 22:6 e Apocalipse 22:16, pode ver essas escrituras se cumprindo em certas etapas do programa divino e como se cumpre nesse tempo final plenamente, porque o anjo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nesse tempo final, estaria encarnado nesse último instrumento, e aí é onde esta visão que foi mostrada ao reverendo William Branham é onde seria cumprida plenamente, porque os demais mensageiros já se foram e não pode perseguir o diabo já não pode perseguir a nenhum ser humano que termine seus dias nessa terra e vai ao paraíso, a sexta dimensão, para descansar. Aí não pode prejudicar nenhum. E quando retorne em corpos eternos e glorificados, não podem nem poderão machucar nenhum dos que têm seus corpos glorificados na ressurreição quando estejam conosco. Portanto, nessa escritura, essa profecia não vai se cumprir em nenhum dos que já partiram. Se cumpre nos que estão vivos, os escolhidos que subiram nesse tempo final à era de pedra angular, e se cumpre plenamente no ungido. Trazendo essa abertura e perseguindo o ungido do Senhor Jesus Cristo, ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo e ao grupo do último dia que estará com o anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram? Ou seja, que esse ataque, vamos ver aí na página 60, para que possam ver do que estamos falando aqui com respeito a este sonho. Página 60, parágrafo 527, diz: era como que às 3 da manhã, eu suponho, eu tinha levantado e olhei na minha frente e eu vinha para baixo ao Jordão. Em cima ele escreve: Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas. Parecia como que eu tivesse parado no mapa da Palestina e eu vinha para baixo, para o Jordão, e parecia como que se eu pudesse ouvir o canto
eu vou para baixo ao Jordão. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Alguém estava cantando. E como eu me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi por qual caminho eu tinha vindo. E eu já tinha caminhado 2/3 pela via até o Jordão. Eu olhei ao outro lado do Jordão e disse: oh, louvado seja Deus. Do outro lado, onde estão colocadas todas as promessas, toda promessa está ali na terra prometida. E desenha uma estrela de Davi. E também uma pedrinha angular e outra estrela de Davi. No meio dos dois parágrafos, ou seja, das duas partes desta página. Aí à direita do que estamos lendo, em cima ele escreve, abaixo de Palestina, igual todas as promessas, escreve estrada estreita, caminho estreito. Então eu vi a mim mesmo, voltei a mim. Então quando eu entrei novamente à visão, parecia que eu tinha sido levantado e sentado em uma estrada estreita com um irmão. Eu nunca soube quem era esse irmão. Ali eu nunca soube quem era o irmão. Ele sublinha isso tudo e no final ele coloca uma seta e desenha uma estrela de Davi. Ou seja, vejam, esse irmão é o que teria o ministério de Moisés e Elias. Eu olhei à minha volta e disse: agora eu estou seguro e eu sei que isso é uma visão. O Senhor Deus está aqui. E parecia como que todos tinham medo. Agora veja do que estamos falando. E eu disse: que coisa é o que todos temem tanto? E desenha à esquerda uma estrela de Davi. E veio uma voz e disse: há tantos perigos nesse dia e uma grande coisa horrenda, que é morte, quando ela te atinge. E eu vi a erva sendo dobradas, e eis que eu olhei uma víbora enorme e se arrastando ao redor das ervas. E eu pensei, agora sabendo que era uma visão, então eu vou ver o que esse animal, o que essa besta é. E ela se arrastou para cima na estrada, e assim que eu olhei para ela, eu sabia que era uma mamba. Veja que era ela vinha se arrastando através da erva e não conseguia se ver, não era possível ver ela. Não vai dizer que quando vem algum animal, quando ele está ali em uma moita onde tem erva, e a pessoa vê que ali em cima se movimenta, só se mexe a erva, o mato, e só se nota quando está. Pode ser um esquilo, ninguém sabe o que é, pode ser um coelho, pode ser até um leão ou um tigre, porque se a erva for alta, se o mato for alto, não se vê, mas tem alguma coisa se mexendo ali dentro. A pessoa não sabe distinguir o que é que faz com que aquele mato se mova, mas é algo vivo, algo que caminha. Agora vejam como de Ariera não pôde arrancar o joio, porque não se sabia quem era o joio e quem era o trigo, porque ele disse: deixai crescer um e o outro até a colheita, e o fim do tempo, e eu enviarei aos ceifeiros. Eles sim conheceriam e poderiam fazer essa separação, esta segregação entre o certo e o errado. E quem é que o faz? O anjo do Senhor. Vê, é o Espírito Santo. Aí é que se reconhece quem é trigo e quem é joio. Enquanto estava no meio da erva, no meio dos matos, mas se continuava se mexendo, ou seja, estava usando pessoa, mas não se identificava. Quem era? O que o espírito do diabo estava realizando esse trabalho desse tempo. E quem era o Espírito de Deus, que tinha o Espírito de Deus operando nesse tempo, porque diz que poderia arrancar o trigo. Se podia arrancar o trigo, é porque não sabia. Esse mensageiro não sabia quem era quem é quem. Mas quando o irmão Branham, aqui na visão,
diz que ele conseguiu ver, ou seja, quando ele a viu, e assim que eu tomei vista, por quê? Porque ela chegou à estrada, e a estrada, aí ela vai se esconder onde? Aí é que fica exposta. Quando vai à estrada, ao caminho, assim que eu bati o olho nela, eu sabia que era uma mamba. Aí o espírito de Elias, em sua quinta manifestação, como uma das 12 oliveiras, vejam, aí estão os anjos ceifeiros já vendo ela e já pode identificar quem é quem. E a víbora certamente representa pecado, morte. Em cima ele escreve: serpente é igual pecado, morte é igual 666. Assim que eu olhei para ela e ela me olhava irada para mim. Irada para mim, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Qualquer um fica irado, fica com ira, que seja descoberto com esse que é o que a descobre ou descobre. E a sua língua aparecendo, e aqui vem. Quando ela chegou muito perto de mim, a serpente corria assim para frente, então alguma coisa detinha ela a uma distância, ela não podia me picar. Por que ela não podia picar ele? Porque o ministério do quarto Elias, no reverendo William Branham, para esse tempo, ele já está na sexta dimensão, por isso não podia tocar nele, muito menos pode tocar ao Dr. William Souto Santiago, porque já estão lá, e nada, tem uma barreira aí. Qual é a barreira? Lembre que quando estava o homem rico e Lázaro, que um abismo o separava, quando ainda não tinha sido efetuado o sacrifício, vejam, sempre no plano divino e no programa divino, nessas etapas assim, onde foram mostradas os tipos e figuras, está mostrando o que seria mais adiante na realidade. Ali no abismo não podia chegar o homem rico aonde Lázaro estava, nem Lázaro onde estava o homem rico. Tinha algo que separava os dois. E aqui nós vemos esse algo, já nesse tempo, é essa dimensão onde, a menos que a pessoa morra, pode passar ali. E se virava ao redor do outro lado, e assim fazia para que se aproximasse, tentava se aproximar pelo outro lado, e a serpente ia para trás, e acelerava e se retorcia diretamente para mim. A sua velocidade ia se extinguindo até que por fim chegava a um alto total. Então o monstro se mexia, se sacudia e se movimentava para trás, mas não podia me pegar. Então se virou e olhou para o meu amigo. Agora se virar, aí já está novamente na parte onde pode. E eu vi o meu amigo pulando muito alto no ar. Aí ele escreve amigo à esquerda. E a coisa estava dando o bote. Veja, ao irmão Branham não podia dar o bote, mas ao amigo, sim. Sim, podia dar o bote. Ou seja, estava vivo, estava nesse corpo humano, aí na visão, podia ver esses dois corpos, um que pode dar o bote e outro que não pode dar o bote. Um já tinha partido e o outro estava na terra. E eu pensei, se alguma vez o atinge, vai ser morte instantânea. Não é estranho que todos estavam assustados, porque quando esta coisa te bate, é uma morte instantânea. E ele estava dando bote assim, tentando dar o bote nele. E pode ver a primeira vinda do Senhor e pode colocar isso um pouco tangível, visível ou entendível. Lembrem, o diabo usa os seus instrumentos, seres humanos. Veja a primeira vinda do Senhor, ali com esses animais que o diabo estava usando, os soldados,
E todos eles, como faziam? Colocavam um pano no rosto, davam um soco e davam pauladas nele e falavam: fala, quem te bateu? Veja, ali ameaçando ele. E ali estavam por bater. É morte. Se a morte o pega, veja, pegou. E foi morte. Mas ali foi a maior derrota que o diabo teve. Agora veja, ele estava assim, ameaçando, querendo dar o bote. Eu levantei minhas mãos para cima e eu falei: meu Deus, tenha misericórdia do meu irmão. E eu falei: se essa serpente atinge ele em alguma vez, vai matar ele. E naquele momento a serpente virou para mim quando eu falei isso. E olhou para mim de novo. E uma voz veio sobre mim e falou: tenho te dado poder para atá-lo. Os piores estão dentro dele. Agora vejam, aí está falando do ministério de Elias em sua quinta manifestação, porque nele foi operado o ministério de Elias em sua quarta manifestação. E esse poder é o que nesse tempo final, o quinto Elias poderá amarrar, porque o poder foi dado a ele. Na página 105 do livro de Citas, parágrafo 912, nos diz: o mesmo foi aquela noite quando vi aquela víbora que ia picar o meu irmão e me disse: foi-te dado poder para que amarres ela e a todo o resto delas, ou seja, a besta e também a todos os seus exércitos. Ele disse que irá ficar e amarrar o joio e lançar o fogo, e o trigo é colocado no celeiro. Foi ele que disse isso à minha esposa de cabeça branca, que está sentada ali atrás. Foi ele que disse naquela manhã que me despertou no quarto e estava parado em um canto e me disse: não temas em fazer qualquer coisa ou ir para alguma parte ou dizer alguma coisa, porque a presença de Jesus Cristo nunca te falhará. Onde quer que fores. Essas palavras para mim foram tão bonitas e de ânimo e de esforço, onde as palavras que falaram a Josué foi o mesmo, e as mesmas palavras que ele me falou: apenas te esforça e seja valente. Veja como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Ele foi lá no Canyon Sabino, como que há 3 meses que tem estado orando, pensando o que iria acontecer. Eu estava de pé ali e uma espada caiu na minha mão e disse. Aí ele escreve espada à direita. Essa é a espada do rei. Foi ele que me disse: assim como fui com Moisés, assim te enviei a ti. Em cima ele escreve: a minha presença irá contigo, o amigo ou irmão, o amigo ou irmão de William Marion Branham, que a serpente tentou morder. A minha presença irá contigo, o amigo ou irmão de William Marion Branham. Ele colocou abreviado WMB, que a serpente tentou morder. E ele escreve a espada na mão do rei. E embaixo de a espada na mão do rei, ele escreve: assim cairá, assim cai na mão ao anjo de Jesus. Assim cai na mão do anjo de Jesus. Aqui neste último instrumento, neste último mensageiro, o qual o Espírito Santo estaria nesse tempo final. Agora, vejam que isso tudo, quando ele fala que assim como foi com Moisés, ele disse: assim te mando. Ele disse
que não temesse, porque a presença de Jesus nunca falharia. Isso tudo, vejam, no livro dos selos ele diz: vocês terão que crer por minhas palavras. Agora, nesse tempo, e perguntava, mas o que disse? O que diga? Ele disse, mas isso não é dito, mas melhor, o que dizem, isso não disse nada. Ou isso está inventando. Ou isso é algo que tem aí para que as pessoas creiam nele. Aí ele disse: eles vão ter que crer por tuas palavras. Agora, aquele que não crê é porque não é um escolhido de Deus, tão simples assim. O incrédulo sempre vai procurar muitas formas para não crer, mas como a bênção que Deus tem nesse tempo, que é a transformação dos corpos, não é para incrédulos, pois tem que manifestar esses incrédulos dessa forma, não crendo no que Deus está realizando. E então o que faz é que combatem, porque esse é o trabalho destes anjos caídos, se encarnam nesse tempo final, nessas pessoas, para começar a semear joio e semear ódio e todas essas coisas, para que os escolhidos de Deus não recebam as bênçãos. Esse é o trabalho do diabo e estes anjos caídos. Na página 8b, parágrafo 77, aí nos diz: um relato com uns detalhes, que é onde estamos lendo, talvez aí nós não vamos ver aqui. Diz como 2 ou 3 meses atrás, eu estava parado no quarto e ouvi uma voz falando no canto, e eu tentei acordar minha esposa para que olhasse para lá. Ali havia, na manhã anterior, tinha uma coisa horrível de pé ali na cama, me acusando. Depois que ele tinha me dito, eu vi uma grande mamba, aquela cobra africana, correndo e tentando matar pessoas. E eu ia atrás do meu irmão e eu gritei: ó Deus, o que eu posso fazer? E ele me disse: foi dado a ti poder para cegar. E ele escreve matar. Agora vejam, a 91, na página 91, parágrafo 792, ele disse: agora lembrem, agora a primeira era da igreja era a era de leão. Esse era o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência na vida tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu por voz humana. E desenha uma estrela de Davi à direita e escreve: leão é igual poder por voz humana. Qual foi o poder que foi dado? Aí nessa visão ao reverendo William Branham, o qual está mostrando, representando esse ministério de Elias em sua quinta manifestação junto com o de Moisés, esse poder é a palavra, é o título de propriedade, o qual lhes é entregue e é manifestado o leão da tribo de Judá em sua vinda, porque ele vem em sua vinda nessa obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Agora continua dizendo, eu estou na 8b, parágrafo 77. Foi dado a ti poder para cegá-lo, matá-lo, ele escreve em cima. Ser de bom valor. Ele está dando ânimo a ele. Esforça-te, ser valente. Eu falei, e o rabo dela se levantou ao ar e se enroscava e parecia como aqui, e se estrangulou a si mesmo até morrer. Uma fumaça azul saiu dele. Atrás do seu irmão, onde ele disse aí, à esquerda, em cima ele tinha colocado atrás do seu irmão. Aí à direita ele escreve fumaça azul, e como 2 símbolos assim de serpente ao contrário, S ao contrário,
A próxima manhã, quando eu acordei e estava colocado aí, disse: é melhor que me levante e leve as crianças à escola. E eu olhei e ali estava aquela coisa horrível. Parecia ali aqueles espinhas saindo, parecia aqueles bonequinhos, e soava como uma galinha cacarejando como quando sai do paiol. E eu olhei e disse: Meda, Meda, querida, e ela não acordou. Pensei, aquilo havia assustado até a morte ela. E eu esperei ali, e apenas um minuto, e eu esperei ali apenas um minuto. Aqui ela estava parada olhando. As pessoas falam de demônio sem sequer saber o que é. Isso é verdade, mas talvez cada dia você corre até eles, mas você o farão. Notem, depois de um momento ele estava me acusando, disse: tu não tem poder de Deus. Vem? Aí ele já está mostrando e está representando, tipificando o irmão Branham a esse amigo, porque tem a ver essa visão quando fala ao quarto Elias e quando ele está falando ao quinto Elias. Quando o quarto Elias ou o quinto Elias esteja falando: tu é um fanfarrão, tu não tem poder. Aí embaixo ele escreve: nascer outra vez. E eu disse: Satã, tu estás me ofendendo, sai do meu caminho no nome de Jesus Cristo. E ele se foi. E eu fiquei um tempinho na cama, comecei a me levantar, tive um sentimento realmente doce que veio a mim e pensei: eu não acharia estranho se o Espírito Santo estivesse perto agora. E ali no canto, assim me ajude. Aqui está minha Bíblia sobre o meu coração. Algo mais doce que eu jamais ouvi me disse. A voz mais doce que eu jamais ouvi falou: não temas de ir a qualquer lugar. Oh, aquela voz eu ouvi assim mesmo, como ele fala. Não temas de fazer nada, mas lembrem que aí o irmão Branham a teve ali. E daquela luz diz, em uma ocasião quando relata que ele estava no quarto, estava Billy Paul e seu irmão deitado, e aquela luz apareceu e diz que daquela luz saiu esse anjo. Aí foi quando ele disse: posso acordar a eles para que eles te vejam? E o anjo disse: não, desperta apenas a Billy. Agora, aqui, esse anjo falou por voz humana e esteve no meio do povo. E vejam aí essas palavras tão bonitas de que não temesse, senão que Ele estaria comigo em todo lugar que eu fosse. Não temas de ir a qualquer lugar. Não temas de fazer nada, porque a presença de Jesus Cristo, que nunca falha, será contigo onde quer que tu vá. Aí desenhe uma pedra angular e as eras. E ele escreve embaixo: a presença de Jesus Cristo será contigo onde quer que tu vás. E olhem na página 66, parágrafo 576, diz: um pouquinho antes, quantos lembram de ouvir eu repetindo aqui que uma voz veio a mim no quarto uma manhã depois de uma visão e falou a respeito de contar a respeito da serpente, e ela sendo e não temesse qualquer coisa. Ele disse: não temas, disse: eu não provei que eu estou contigo onde quer que tu vás? Disse: não provei que eu estou contigo em tuas viagens de caça? Vocês se lembram quando eu falei a respeito do que eu ia pegar antes que fosse e tudo isso? Eu disse: eu não provei estar contigo?
E então uma voz doce, na verdade, veio e disse: a nunca falhante, falível presença do Senhor é contigo onde quer que tu vai, desenhe uma estrela de Davi à direita. E eu sei por isso que está nos movendo alguma coisa. Eu não sei o que é, eu não posso dizer. Agora vejam, ele, no parágrafo que nós estamos lendo, da página 60, parágrafo 527, onde nós paramos, é como na metade da página, no parágrafo: tenho te dado poder para atá-lo, os piores estão dentro dele. Aí escreve Apocalipse 13, de 1 ao 18, e 17, do 11 ao 18. E eu disse: ó Deus, tem dado poder para atá-lo, os piores estão dentro dele. E eu disse: ó Deus, o que eu devo fazer? E ele disse: tem uma coisa que deves fazer, tu tens que ser mais sincero. E eu disse: ó Deus, me perdoe por minha insinceridade e deixe-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para cima, para ele outra vez, ali houve alguma grande coisa que veio sobre mim e me levantou para cima. Parecia como que meu corpo todo foi carregado com alguma coisa. E eu olhei a serpente, e então ela começou, veio até mim, podia fazê-lo ainda. E eu falei: Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. E a serpente, com a fumaça azul, voou fora dela, e Satã saiu e fez um sinal como que um S maiúsculo, feito ao contrário. Um sinal de Y. Y quer dizer amarra esse ou qualquer coisa abaixo dele, porque ele era o pior. Fumaça azul, e à esquerda ele escreve azul. Fumaça azul caiu fora dele, e ela se enforcou até a morte a si mesma, ao redor da sua cabeça. Quando fez isso, S ao contrário, aí ele escreve, desenhe um S ao contrário e escreve o Y. Esse Y, sinal como uma convulsão, vê? A sufocou até a morte. Um pouquinho mais em cima tinha desenhado o S correto, e embaixo coloca o S ao contrário, e embaixo do S ao contrário ele escreve um Y. A sufocou até a morte, e o irmão estava livre. E eu fui e a pisei. E eu disse: agora eu tenho que descobrir a respeito disso, porque é uma visão. Agora diz: agora eu vou descobrir. Veja na página 165, no parágrafo 1468, ele disse ali: o que devem fazer é ir à sua igreja, mas não se juntem com essas organizações, porque um dia estarei dizendo e vou provar pela Escritura: essa é a marca da besta. E apenas lembrem, é a marca. Eu estou pregando na igreja do irmão Jack, e ele me diria que pregasse, mas eu não faria aqui. Mas eu vou ao tabernáculo, vai ser mais ou menos 4 horas de duração, e o meu tema é a besta no início, e escreve a serpente, e a besta ao fim, pelo caminho de uma serpente. Vê? Demora cerca de 4 horas. Tenho todas as minhas escrituras prontas. A besta do início foi a besta no Jardim do Éden. É a besta no fim. E mostrar que é uma pessoa religiosa, escreve aí 666, e uma denominação, que é uma denominação, e passou diretamente pelo caminho dele, e provar a vocês pelas Escrituras que é. Eu não sabia disso até que o Espírito Santo me deu outro dia. Aí o quarto Elias está falando, portanto, o ministério do quinto Elias, porque lembre que ele, quando ia no carro, onde teve o acidente, ele tinha falado ali que iria pregar sobre o rastro da serpente, sobre o caminho da serpente, e que nesse relato também, que falam deste diálogo, aí ele fala de que pessoas o trairiam,
amigos, e vejam como nesse tempo pessoas que a pessoa considerava amigos são as que têm estado contra do cumprimento da visão da carpa. E é triste falar, mas vejam, é o tempo onde isso tudo está sendo descoberto. Agora, aí também quando Judas, lembrem quando foi com um beijo, que disse, amigo, aqui vens, veja, mesmo sabendo o que ele faria, ele chamou de amigo. Quando Davi, ali no Salmo, nos relata a forma em que Davi, vamos procurar aí essa parte, que diz, tu, meu amigo, junto comunicávamos na casa de Deus, vamos procurar. Onde é que está essa parte? Salmo 55 deve ser por aí. Versículo 12 diz, veja, porque não me enfrentou o inimigo o qual havia suportado, nem se levantou contra mim o que me aborrecia, porque teria me escondido dele, senão tu, homem, ao parecer íntimo meu, me guia e parente, que junto comunicávamos docemente os segredos e andávamos na metade da casa de Deus. Vejam esses... Hoje escutam vocês, escolhidos de Deus, filhos de Deus, tudo que Deus está nos dando neste ensinamento sobre carpa, mas também escutam os que estão contra do programa divino e do cumprimento da visão da carpa. E essa escritura, vejam, aqui está falando o Espírito de Deus através de Davi. Está falando diretamente a essas pessoas e, consequentemente, essas pessoas ouvem. E ao estarem ouvindo, essa escritura vai diretamente a eles. Porque quando ele fala assim, não tu, sim, tu que está me ouvindo, tu que está aí ouvindo. Porque tem que se identificar, recebendo tudo que esses ministérios estão falando, porque é a palavra que faz a segregação, e a palavra é o que os identifica. E tu, se não tu, ele diz, homem, ao parecer íntimo, meu guia, meu familiar, junto nós nos comunicamos os segredos docemente e andamos na casa de Deus, e que a morte os surpreenda, e daí são vivos ao Senhor, porque a maldade em suas habitações no meio deles. Aí ele fala diretamente a eles, diretamente àqueles os quais se cumpre essa escritura da primeira vinda do Senhor, e se cumpre também nesse tempo final. Agora, na página 167, do parágrafo 14, 87, aí ele também nos fala disso, ele diz, vê, porque alguém que não era um metodista ia oferecer uma oração por uma mulher que morria, o que ela foi também, mas porque não foi associado à sua própria organização, ela nem sequer queria ouvi-lo ou ter nada a ver com ele. Se isso não é fariseu, nunca viu uma espere até ouvir o caminho, o rastro da serpente. E ele escreve aí, a trajetória, o trajeto. Ou seja, identificar esta serpente que vem desde o início, identificar nesse tempo final
essa trajetória, a qual já temos estado vendo durante todos os estudos, e cada vez está mais claro esse rastro da serpente e em quem a serpente opera em cada tempo e em quem está operando nesse tempo e em quem vai operar em toda a sua plenitude no homem do pecado, o anticristo, o qual... Veja este Concílio Mundial de Igreja, ao se unir, o qual tudo isso está bem avançado. É a guerra final para tentar destruir ao ungido e ao grupo que vem com ele. Agora vejam que depois vem Apocalipse 19, como se cumpre essa escritura, onde também tem cumprimento quando Apocalipse 11 já esteja cumprido no final desta obra que está realizando. Depois de 3 dias, diz que o Espírito de Deus voltará a eles e todas as coisas que estarão acontecendo aí, mas vejo que quando já retorna com todos da sexta dimensão que vão ressuscitar, e esse é o poderoso exército. E pensando que tinham eliminado a um, assim ia gastar o que vão vir, mais os que estão vivos, que vão ser transformados, e agora sim, que pensaram que matando um já iria solucionar tudo, e quando, não sei se já viram que às vezes uma formiguinha ali, e você pode ver que não tinha nenhuma, e depois aparece tantas. De onde saíram tantas formigas? Agora vejam o que continua dizendo aqui, onde nós paramos na página 60. Diz, e eu pensei sobre a coisa e ela virou assim, parecia como ali um jarro de vidro, e escreve, foi fundido e feito cristal sólido. E eu disse, pensa nisso, mas que logo essa fumaça azul era vida, e ele se converteu em vidro, ou seja, se foi fundido. E precisamente em seguida uma voz veio e disse, tu pode desamarrá-lo também. Aí escreve à direita em cima, fumaça azul. Assim que eu disse, então Satanás, para te conhecer eu te desato. E quando o fiz, começou a vir vida outra vez, vindo, e eu disse, e eu volto a te atar no nome de Jesus Cristo. E quando eu falei isso, a fumaça voou fora dele outra vez e se sufocou a si mesmo, diretamente para trás outra vez, e se converteu em cristal. E então, quando ele fez isso, essa voz disse, agora tu tem que ser mais sincero do que o que és para fazer isso. Agora vejam na página 69, parágrafo 598, ele disse ali, alguém riu de mim, até riu de mim quando alguém veio aqui, o Senhor veio aqui não faz muito tempo e me deu uma visão quando, a respeito de desligando essa serpente. Eu sempre me maravilhava como se eu pisasse fora assim, como isso é o que eu quis a minha vida toda. Então eu comecei a... e disse, para que você faz isso? Ou seja, essa pessoa que riu dele. E eu disse, aí dentro ele disse que eu não era sincero o suficiente. Aí desenha uma pedra angular, as eras, e em cima ele escreve, amarrando serpente. Agora ele continua dizendo aqui, retorno a 60, e então me deixou. Ano passado, quando eu vi a Bíblia vir aqui embaixo, eu tenho escrito aqui mesmo, ele escreve Apocalipse 10, versículo 7.
E eu li os primeiros 9 versículos e parei ali. Que Josué veio através do deserto, mas nunca fez reticências. Ele estava pronto. Vamos a um momentinho aqui. A página. Vamos ver aqui dos selos. Página 394. E também a 314. Vamos a 314, vejam. Diz: (313), temos que começar um pouquinho antes. Quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, vem só, mas quando vem para ministrar os judeus em Apocalipse 11, então vem com Moisés. Ele escreve Elias e Moisés. Assim que não há confusão, entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria no final, na era da igreja, para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual nós devemos voltar. Ou seja, o anticristo tinha a coisa toda complicada, confusa, e todas as outras escrituras entram em harmonia com essa. E nessa ocasião, Elias vem só. Mas quando vem os 144.000, a Bíblia diz que claramente que virá juntamente com Moisés. São dois, não apenas um, mas dois. Ou seja, 2 ministérios. E seu quinto ministério não podia ser para submetê-los outra vez aos judeus, a lei, porque vem pregando Cristo aos 144.000, amém. O Messias foi tirado. Não se confunda. Amém, não confunda. Aí à esquerda ele escreve a segunda e a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda e a primeira vinda de Cristo. Não confunda, a Escritura não mente. Glória. Oh, irmãos, quando eu vi isso, disse, obrigado, Senhor, quando eu vi isso acontecer, na verdade, vi Elias sair só na era. Depois, quando vi voltar aqui, aí desenha uma pedra angular e uma seta pedra angular. Quando vi voltar aqui, então eram 2. Disse, aí está, agora sim, Senhor, amém, o vejo. Talvez tenha sido um pouco confuso para alguém. Ele me disse que mencionasse, por isso eu fiz. Notem isso, estes homens foram preservados vivos por Deus desde o seu ministério original para o serviço futuro, porque serviram tão perfeito. Pense, este espírito de Elias ministra 5 vezes, o de Moisés 2 vezes. Nenhum dos 2 estava morto, não pense que estavam mortos. Ambos foram vistos vivos falando com Jesus no Monte da Transfiguração, mas lembrem, tem que morrer. Agora Moisés na verdade morreu, mas ressuscitou porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde encontrar onde foi sepultado. Os anjos vieram e o tomaram, porque seria nenhum mortal podia levá-lo aonde ele ia. Ele simplesmente passou por uma ação. Teve anjos como carregadores, porque apenas eles podiam levar para onde ele devia estar. Ninguém sabia onde ele estava. Até Satanás teve contenda com o arcanjo, e escreve Miguel. Ele não podia entender o que aconteceu com Moisés. Aí à esquerda ele escreve arcanjo Miguel. Disse, eu vi que estava tremendo ali sobre o monte, olhando a terra prometida, e depois olhava para trás sobre os israelitas. Escreve Moisés à esquerda. Vi que estava tremendo, mas depois subiu a rocha, e escreve Cristo. E esta foi a última vez que eu vi. Vejam no outro livro, vermelho, ali em cima, no parágrafo onde diz não se confunda, e esse parágrafo onde diz depois quando vi voltar aqui, então era 2, e ele escreve Moisés e Elias pregam a Cristo hoje. Agora vejam como em 2000,
Em 2000 por aí, há um extrato onde o nosso irmão William, que nós lemos, que ele diz que seriam batizados por ministros e que seriam batizados pelo mensageiro da era de pedra angular. Nós temos lido, vamos ver se nós achamos, batizados por ministros e pelo mensageiro da era de pedra angular. Se consegue, podemos depois colocar no estudo esse extrato. Agora vejam no segundo parágrafo desta página 314, onde diz: estes homens foram preservados vivos por Deus. Em cima ele escreve: na sexta dimensão. E daí para cima, do lado direito para cima, ele escreve: Elias retorna com Moisés. E onde diz: esses homens foram preservados vivos por Deus desde seu ministério original para um serviço futuro, em cima de um serviço futuro escreve quinto Elias e segundo Moisés. E também ao lado esquerdo escreve para cima, no parágrafo, esse que onde diz: notem isso, neste parágrafo na metade escreve aí os 5 Elias, os 2 Moisés. É o espírito ministerial. Não é que eles, nos corpos onde operou o ministério de Elias, em sua primeira manifestação, em sua segunda manifestação, em sua terceira manifestação, em sua quarta manifestação, ou o ministério de Moisés em sua primeira manifestação, nenhum desses corpos vão vir a operar e cumprir isso tudo, senão que é o ministério que esteve o Espírito Santo operando neles. Aqui está o do que lhes falava, é da mensagem A Grande Voz de Trombeta no Êxodo do último dia, que foi pregado 9 de janeiro de 2000. Diz: eu quero dizer que vem uma etapa e parece que está começando, onde vão ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e na era de pedra angular e por ministros da era de pedra angular, juntamente com o mensageiro da era de pedra angular. Vão ser batizados milhares de pessoas. E vejam, aí se realizou esses batismos sob a dispensação da graça pelos ministros e também por este mensageiro da era de pedra angular, o qual ali estava começando esses batismos em 2000 e já em 2002, quando foi ungido ali para realizar esse trabalho. Vejam, começou com o batismo, batizando. Esse mesmo dia realizou o batismo. Veja o simples que Deus cumpre tudo em seu programa, que se nós não vigiamos, nos passa despercebido todos esses detalhes. Agora, ele continua dizendo aí, no parágrafo 60, onde nós paramos: e então me deixou. Anos passados, vamos ver onde nós paramos aqui, mas vamos ler aí em sequência. E então me deixou, ano passado, quando eu vi a Bíblia vir até aí embaixo, eu tenho escrito aqui mesmo, aí ele escreve Apocalipse 10, 7. E eu li os primeiros 9 versículos e parei ali, que Josué veio através do deserto, mas nunca fez, ele estava pronto. Quando ele se aproximou ao Jordão, Deus o chamou fora. Disse: nesse dia começarei a te engrandecer diante do povo. E então ele levou os filhos de Israel ao outro lado do Jordão, a terra do Senhor, que o Senhor lhes deu, dividiu a terra prometida e desenha uma estrela de Davi aí. E à esquerda desenha Jordão e escreve também: este dia. Agora, continua dizendo aqui onde nós paramos, da mensagem Tempo de Angústia e Libertação, continua dizendo o Dr. William Soto: mas o anjo de Jesus Cristo e o grupo que estará com o anjo de Jesus Cristo, pois se o grupo que estará com o anjo de Jesus Cristo e o anjo de Jesus Cristo
estaria nesse tempo realizando uma obra, então tem que procurar a esse instrumento e tem que procurar a esses escolhidos, a esse grupo na terra. Porque se fala, não, é que esse anjo do Senhor Jesus Cristo está na sexta dimensão realizando uma obra, está lá. Então o grupo também tem que estar lá. Então ele teria que vir com o grupo para cumprir isso tudo, e não são vocês muito menos. Vê? Tem que estar na terra, esse espírito ministerial, o Espírito Santo operando com esse instrumento e o grupo também, os dois. Mas o anjo de Jesus Cristo e o grupo que estará com o anjo de Jesus Cristo terão ao seu lado o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Ou seja, que mesmo que vai ter uma luta, vai ter uma vitória no amor divino, a qual está prometida. Vejam, tem um lugar aqui da mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Ele nos diz ali. Agora percebemos que certamente Balaão ele não podia ver. Ele saiu e observou as pessoas e disse, página 18, é aqui eu estou, e disse, agora o momento. Aqui nós somos pessoas grandes e importantes, vocês são apenas um povo parecido. Você vê? E todos nós, todos cremos no mesmo Deus. Isso é verdade. Todos eles criam no mesmo Deus e todos eles adoravam ao Senhor. Vejam o sacrifício de Balaão. 7 altares, o número perfeito das 7 igrejas, vê? 7 carneiros, falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente era igual, fundamental como era Moisés, mas vejam, ali não existia a vindicação divina. Podem ter todas as mensagens, podem ter todo o conhecimento que tenham que ter, que possam ter, mas se não está a vindicação divina, de nada lhe serve. E nisso tudo eles eram ambos profetas. Mas com o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural. Onde foi vista a coluna de fogo? É uma grande carpa catedral. E, consequentemente, em qualquer lugar que não esteja sob o ministério de carpa, não tem a coluna de fogo com eles. Simples assim. Mas com o ministério de Moisés havia uma coluna de fogo sobrenatural, uma luz que se mantinha com o acampamento. Havia a cura divina, havia júbilo do rei no acampamento, grandes sinais, curas divinas, maravilhas e coisas operadas entre eles eram um sinal de um Deus vivo entre o seu povo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão procurou persuadir as pessoas e com encantos os enganou. Quando? Um pouco antes de alcançar a terra prometida. Outro dia ou dois, e eles haveriam estado na terra prometida. Vê, isso foi um pouquinho antes. Por isso diz que enganaria se fosse possível aos eleitos, mas não é possível. Agora, esse parágrafo que eu vou ler, tem uma porçãozinha desse parágrafo no livro de Citas, para que o que queira procurar ali na página 170, do parágrafo 15, 22, esse é o parágrafo que eu vou ler agora. Mas agora, eu temo, essa é uma declaração dura para pronunciar. Um desses dias serei avaliado por ele. Aqui nesta versão dizia fuzilado. E tem outros lugares onde ele fala do Elias ou o Elias. Em uma anotação diz que do Elias será morto. Além da 10:00 ou 10:04. Vamos ver aqui um lugar que ele já tinha na página 115, parágrafo 10:15. Aí ele diz assim que todo o tempo eu tenho crido que será minha sorte, que um dia vão me matar. Eu quis passar muitas vezes, como vocês sabem, já me balearam nas nações, quando alguns tiveram que colocar seu corpo sobre mim, para me livrar, para que não atirassem assim a distância em mim. E aí ele escreve, um dia vão me matar. Elias, o quinto. E aqui está,
falando. Isso que nós lemos aí foi em 63, no final, em novembro 24. E nessa mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Ele volta a falar disso, 6 de dezembro de 65, no mês que ele se foi. E vejam, não foi cumprido nele. Mas agora eu temo, isso é uma declaração dura para pronunciar. Um desses dias eu serei baleado por ele, mas lembrem disso, que as igrejas estão sendo encantadas por este concílio ecumênico, os está levando diretamente a ele, a dizer, vocês são todos do mesmo grupo. Ou seja, dizendo, vocês são todos do mesmo grupo. O irmão Branham diz, vocês não são do mesmo grupo, sai do meio dessas coisas e se afastem. É assim, certamente isso é verdade. Temos que nos afastar destas coisas, tão longe quanto seja possível disso tudo. Esse parágrafo que está no livro de Citas. Agora sim, eu continuo aqui na mensagem, no folheto. Balaão disse, nós evitamos que nossos filhos se casem, porque depois de tudo nós acreditamos no mesmo Deus. Assim pode dizer a qualquer pessoa que tenha um jovem ou uma jovem, mas aquele também é cristão, ele crê em Deus. Lembre, não fazerem julgos desiguais. E também o mais conveniente, mesmo tendo o olhar colocado em crentes, tentar de que sejam crentes do mesmo país. E assim se evitam certas coisas. É melhor que tenham um companheiro ou companheira do mesmo país, mesmo que vejam, tenha acontecido que tem tido casais e tem tido casais que tiveram um de um país, outro de outro, e tem tido uma bela família, trabalho na obra e tudo, mas o mais recomendável é que sejam do mesmo país, porque assim se evita de estar viajando um para um lado, outro para o outro, porque muitos que me perguntam, e o meu conselho é que seja do mesmo país, e assim então evita ter que estar indo e vindo, e quando dizer, não, é que eu quero ver meu pai, eu quero ver, não, eu quero ver meu pai também, não, eu quero levar os meus netos, e ela não pode ou não quer, então tem situações e problemas que aí vêm além dos que normalmente já existem nos matrimônios. Portanto, por melhor que seja, do mesmo país. Isso é uma recomendação. Cada qual tem livre-arbítrio de fazer como deseje, como melhor deseje. E também pelas culturas que são diferentes. Porque primeiro, olhando à primeira vista, é super. Aí talvez não vê nada daquelas coisinhas da cultura, porque todos vão tentar fazer o melhor, o homem ou a mulher, para tentar conquistar, mas depois, eu não sabia que era assim, eu não sabia que essa cultura era assim, ou essa forma de ser deles é assim, ou seja, assim poderia se evitar muitas coisas, mas eu volto e repito, cada um tem livre-arbítrio e decide o que pareça ser melhor para ele e sua família. Agora continua dizendo, como dois poderão andar juntos a menos que estejam de acordo? Como podem vocês andarem com Deus se não estão de acordo com a sua palavra? Como vocês podem acrescentar credos e outras coisas quando foi ordenado não fazê-lo? Ou se tem mandado não fazê-lo? Vocês não podem fazê-lo, não tem como fazer. Irmão, irmã, vocês não podem misturar esse fermento com o que não tem fermento. Azeite e água não se mistura, escuridão e luz não se mistura. A luz é muito mais poderosa, simplesmente expulsa a escuridão. E assim que não podemos misturar. Muito menos pode se misturar com o pecado do mundo. Não pode a igreja se misturar com a denominação. A igreja não pode se misturar com o credo, não pode se misturar o mundo e o evangelho, não pode se misturar. Saído no meio deles, se afastem, disse Deus.
eu os receberei, vocês sereis meus filhos e filhas, serei Deus para vós. Nunca poderemos fazer até que estas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus para a hora seja provada, se é verdade. Sigam nos pentecostais, por isso Lutero perdeu sua mensagem. Assim como Wesley perdeu sua mensagem, vê? Se a igreja de Wesley tivesse continuado, teria sido pentecostais. Se as luteranas tivessem continuado, teriam sido metodistas, vê? Aí desenha uma pedra angular direita e as últimas 3 eras. E agora, se os pentecostais continuassem, e essa seria a noiva. Se vocês param e continuam voltando para o mundo, como estão fazendo agora, vocês estarão perdidas. Vai ser unicamente a casca. E o caule será queimado, vocês sabem disso. Ele reunirá o seu trigo no celeiro, mas as cascas ele vai queimar com fogo que nunca se apagará. Embora fosse o portador, veja, embora eles levaram a mensagem, eles têm a mensagem, vai ser queimada no lago de fogo. E o trigo seria o que? Reunido. E isso o anjo do Senhor faz. O anjo do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, em seu último mensageiro dispensacional, Benjamim dos profetas, o que está vivo no meio do povo, porque os outros já se foram. E ele poderia dizer: ó Senhor, eu fiquei só, e procuram para me matar. Assim foi o que disse o primeiro Elias, e assim o quinto Elias. Vejam, se cumpre isso novamente. Certamente a transportou, mas a vida o deixou tão pronto quanto chegou a ser uma folha, e saiu para fazer outra coisa até que chegou até a estatura completa. E assim a igreja virá através de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é parte do noivo. Terá que ser uma igreja da palavra, não uma igreja denominacional. Vai ser a igreja a palavra que é dada a conhecer pela palavra vindicada de Deus. O que nós lemos anteriormente é o grupo que teria a vindicação divina, porque tem a coluna de fogo, a qual foi vista na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde viu a coluna de fogo. Falando a alguém mais acima, onde viu a coluna de fogo? Em uma grande carpa catedral, no ministério, sob carpa. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, no tempo de angústia e libertação, assim que de um momento a outro virá essa apertura, mas lembrem, quando chega essa apertura, lembrem que é o tempo para uma grande bênção da parte de Deus ser manifestada aos escolhidos de Deus. É para a adoção de todos os escolhidos de Deus que trabalharam na obra de Cristo com o anjo de Jesus Cristo, e haverão terminado os trabalhos estando em corpos mortais. Vejam, e consequentemente continuarão o trabalho estando no corpo eterno, imortal e glorificado. E em uns 30 ou 40 dias estaremos trabalhando na obra de Cristo com o corpo novo e realizaremos o trabalho correspondente a esses dias. Temos visto nessa ocasião, nesse tema do qual temos estado falando, não temas, nem desmaias. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, não temas nem desmaias, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.